Oi, pessoal, tudo bem? E aí, como que vocês estão? Essa é a minha primeira devolutiva do bimestre, tá? Primeiro questionário, passei a semana passada, no dia 5, o primeiro resumo, tá? A gente ainda está falando sobre cidadão, sobre cidadania, né? Esses conceitos que foram iniciados lá na Grécia Antiga, lá na Roma Antiga, e que até hoje a gente utiliza desses conceitos na nossa sociedade atual, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a telinha das questões que vocês fizeram, tá? Para vocês acompanharem os erros e a quantidade de erros e acertos, tá bom? Então vamos lá. Nesse questionário, 40 pessoas me entregaram, 40 alunos. Isso é pouco. Vocês se lembram que são 3 salas juntas. Cada sala tem, em média, 35, 36 alunos, né? Então, aqui era para ter muito mais. Foi quase uma sala e nem metade de outra sala. Depois fica difícil para correr atrás dessas presenças no final do bimestre, tá bom? A gente não sabe quando vai voltar às aulas. Então, a primeira pergunta desse questionário que eu fiz é: onde surgiu o conceito de cidadania? Aí tinham duas alternativas: Grécia ou Egito Antigo. Muito bem, 100% colocou Grécia. Vocês aprenderam muito bem isso, tá? Esse conceito de cidadania, de viver, né, em sociedade, ser um cidadão, praticar a cidadania, começou lá na Grécia Antiga. Perfeito, 100% aqui, muito legal. Parabéns para todos. A segunda pergunta era: o que é ser cidadão? Mais uma vez, 100%. É ter direito e deveres e viver em sociedade, sempre fazendo o seu melhor. Exatamente, né? O nosso conceito, a nossa ideia de cidadão hoje em dia, ela é um pouquinho diferente da que era lá na Grécia Antiga, né? Mas que abrange mais pessoas, mas isso eu já vou explicar daqui a pouquinho. Mas, assim, a ideia de exercer, né, os nossos direitos e de cumprir os nossos deveres ainda é a mesma, né? É ter direitos e deveres e viver em sociedade sempre fazendo o seu melhor. Perfeito, parabéns, tá? Para todos vocês. O que é cidadania? 90%, a grande maioria também acertou. É o conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade. Exatamente. É um conjunto de direitos e deveres, de regras, né, que a gente tem que cumprir enquanto vivemos em sociedade. A outra alternativa é apenas viver em uma cidade, em um país e não participar da vida política dos mesmos, né? Não, não é isso. Ser cidadão é participar da vida política. Quando a professora está falando aqui de vida política, ela não está falando só de votar, né, de você ir lá e exercer a sua função de cidadão, escolher um governador, um prefeito, alguém que represente as nossas necessidades. Quando a gente fala em cidadania, né, participar da cidadania, naquele momento em que você precisa ser matriculado em uma escola, não tem vaga, o que você vai fazer em uma escola pública? Você vai reclamar os seus direitos, você vai procurar pelos seus direitos, porque você tem o direito de estudar em escola pública, né? Então, nesse momento, você está exercendo cidadania, né? Você está procurando os seus direitos, tá? Então, política, tudo envolve política, porque quem é que paga a escola onde a gente estuda? Os nossos impostos que vão ou para o município, ou para o estado,
ou para o Distrito Federal, em Brasília, e depois esses impostos, né, eles vêm, muitas vezes, em, em benefícios como escola, posto de saúde, tá? Então, quando a professora fala política, que envolve tudo isso, tá bom? A quarta perguntinha era: a cidadania da Grécia e da Roma antiga eram excludentes, quer dizer, ela excluía algumas pessoas? 67% disse que sim, excluíam mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. Exatamente, essa era a resposta correta. 32% disseram que não, incluíam todos os participantes da política. Por favor, quando vocês forem responder, por favor, leiam o texto. Lá no texto, a professora escreveu que ela era excludente, que ela excluía as mulheres, as crianças, os estrangeiros e escravos. Só era considerado cidadão na Grécia, lembra? Só homens, né? Só homens, e a partir dos 21 anos e que já tivessem cumprido o dever no exército, né? Então era excludente, ela excluía as mulheres, os estrangeiros, os escravos. Hoje em dia, aqui no Brasil, até as crianças, acabei de falar, são consideradas cidadãs, porque vocês têm direitos e deveres. Vocês têm o direito a uma escola e o dever de frequentá-la, né? Então, a nossa cidadania, ela não é tão excludente, né, a nossa democracia, quanto a Roma antiga, a de Roma e da Grécia Antiga, tá bom? Vamos lá. Você ainda se lembra o que é democracia? Nós estudamos no bimestre passado a democracia na Roma Antiga, né? 70% disse que ainda se lembra, 30% disse que não, tá? Lembra a palavrinha, se a gente dividir e for na origem da palavra, demo quer dizer povo, e cracia, governo. Então, democracia seria governo do povo, tá? Em uma democracia, o povo é quem decide, o povo é quem tem o poder de votar, de escolher os seus representantes. No caso da Grécia Antiga, a democracia ela era direta. Então, esses homens que eram considerados cidadãos, que eram homens ricos, aristocratas ali, que tinham terras, né, que tinham poder em Roma, eles que decidiam diretamente, né, as coisas da cidade, se eram para construir pontes, se era para ir para a guerra, se não era. Então, lá, a democracia era direta. Aqui, no Brasil, a nossa democracia ela não é direta, ela é representativa. O que isso quer dizer? Que ela é uma democracia em que nós votamos em alguém para nos representar. Então, a democracia que a gente vive hoje é uma democracia representativa. A gente vota em alguém e esse alguém vai representar, né, as nossas necessidades, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Isso já foi muito bem explicado na aula do CMSP. Isso eu coloquei em detalhes lá no resumo para vocês, tá? Mas qualquer dúvida, vocês me perguntem, por favor, no Classroom, no WhatsApp, tá? Mas é basicamente isso, né? Ser um cidadão, cumprir com os seus deveres, né? E também lutar pelos seus direitos, né? Direito à liberdade, direito a ter escola de qualidade, a ter saúde de qualidade, direito de ir e vir, direito de brincar, direito de estudar, direito de ter liberdade, tá? E os deveres, né? Você tem o direito à escola, de ir à escola, de estudar, mas você tem o dever de, quando está na escola, né? Você prestar atenção nas aulas, você preservar, né,
um patrimônio da escola, não pichar carteira, não pichar parede. Então, esses são os seus deveres, tá? Então, ser cidadão é ter direitos e deveres. Democracia é o governo do povo, tá? Democracia, né? Demo quer dizer povo e cracia governo ou poder, tá? Porque antes a gente assistiu lá nas aulas, e antes lá em Roma e na Grécia Antiga, o que que tinha? Tinha reis, tinha em Roma, né, tinha os imperadores, tinha os reis. Agora não, agora em Roma, a parte que a gente está estudando, a Roma clássica, né, e a Grécia clássica, a gente está estudando, né, a República em Roma e a democracia na Grécia, tá bom? Qualquer coisa me perguntem, não fiquem com dúvida. E muito obrigada, tá bom? Pela atenção de vocês. E vamos participar mais nesses questionários. Copiem, por favor, o resumo no caderninho de vocês e leiam. Por favor, leiam o resumo antes de mandar, tá? Antes de responder o questionário, senão vai ficar errado. E tá tão claro lá no resuminho que a professora faz para vocês, tá bom? Olha, mais uma vez, a gente não sabe quando vai voltar. O governador fala que volta em setembro, que volta em outubro. Então, vamos esquecer isso, porque a gente fica pensando em voltar, e não faz as atividades. Ah, quando voltar a gente faz. E olha que nessa brincadeira a gente já está há 4 meses em casa, né? Passou o primeiro, o segundo, de repente passou o terceiro, quarto bimestre e a gente não voltou. Então, assim, a gente não sabe se vai voltar. Pode ser que volte a semana que vem, pode ser que não volte esse ano. Então, a gente não pode esperar. A gente tem que fazer o que tem que ser feito aqui, tá? Via internet, via Classroom, via WhatsApp. E me perguntem, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, tá? Tchau, tchau, gente. Até mais.